A Imel para mim é poder ter comunhão com os irmãos, andar juntos, aprender mais da palavra de Deus, lugar que a gente pode participar de célula. Realmente é a casa que a gente pode provar mais da boa palavra de Deus. A Imel, para mim, faz parte da grande igreja de Cristo. A Imel faz parte da minha história, dos momentos mais importantes, foi onde eu encontrei a Deus. Eu e Marcelo sentimos o quanto Deus nos ama, através das pessoas, através dos nossos irmãos e famílias, e tudo isso é um presente e extensão do grande amor de Deus em nós. Olá! A Imel para mim é minha família, minha segunda família há 34 anos. Radassa, qual o significado da Imel para você? Eu vou resumir em 3 palavras. Diferente, gentileza e Jesus. Diferente, pois essa igreja faz eu me sentir em casa, sabe? Ela tem cursos, ela tem eventos, todos faz que você fique ligado à igreja. E gentileza. Sobre a gentileza das pessoas. Assim que eu cheguei, elas me receberam muito bem, todas são muito gentis e eu me sinto mesmo em casa. Jesus. Eu sinto que Jesus, todas as pessoas acreditam, não é aquela igreja cheia de falsa, sabe? Realmente Jesus está presente naquela igreja. A Imel para mim é a continuação da minha casa, onde eu cresci. A Imel para mim é família. A Imel para mim é tudo, porque eu não tenho nenhum parente nessa cidade e eu estou desde o começo com a minha filha e a igreja e os irmãos fizeram tanta coisa, todo esse tempo e até hoje, que nessa hora de quarentena, que eu não posso sair, os irmãos da igreja, todos, um ajuda uma coisa, outro ajuda. Obrigada, parabéns pelos 38 anos. Muito obrigada. Amém. Oi pessoal, saudades. A Imel é para mim o lugar que eu busco a comunhão com os irmãos para fazer parte do corpo de Cristo e assim glorificar mais e melhor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Imel para nós é acolhimento e cuidado. Para mim, a Imel é um lugar de amor, é uma grande família onde a gente aprende a amar uns aos outros. Obrigada a todos que fazem parte dessa grande família. Para nós, um lugar de muito calor humano e acolhimento. A Imel para mim é onde eu aprendi a mais servir a Deus, a ter mais amigos, a conhecer mais pessoas, a ser uma pessoa melhor e a buscar mais Deus e o reino dele. A Imel para mim é um segundo lar, uma segunda casa. Boa noite, queridos irmãos da Imel Sorocaba, que Deus abençoe. Nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês da Imel, porque a Imel Sorocaba, desde que chegamos aqui em Sorocaba, nessa cidade, foi de grande bênção para nós, todos os irmãos, muito amorosos, e nós queremos agradecer a Deus pelos 38 anos que Deus está dando para vocês, para nós. Nós nos sentimos parte de vocês e queremos agradecer a Deus pelos 38 anos, agradecer a Deus pela vida de cada líder, aos pastores
E um grande abraço para vocês nesse tempo. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Vai. A Imel para mim é uma bênção. A Imel para nós é a mão acolhedora do Senhor Jesus. Amém. A Imel para nós é a família de Deus. Amém. A Imel para mim é acolhimento, é carinho, é conforto, é segurança, é uma grande família para mim. Olá, a Imel para mim é uma família, apesar da distância, me sinto tão próxima quanto. Eu sou Neuza e a Imel para mim é ânimo para continuar a caminhada, mesmo diante da dificuldade, pois ela nos incentiva a conhecer a palavra de Deus, que nos fortalece e nos mostra a verdadeira razão de viver. A Imel para mim é a minha família desde sempre, o lugar onde eu aprendi a amar e a servir a Deus. A Imel para mim não é só um lugar, é a manifestação visível do amor e da presença de Deus. O que a Imel é? Nossa família em Cristo. Imel para mim é nossa família, onde encontramos amor e cuidado. A Imel é onde eu aprendo sobre Jesus. É mais que uma igreja, é nossa família. É seriedade e compromisso. Lugar de crescimento. Muita comunhão. Imel para mim é família e comunhão. Iglesia Metodista Libre, en Sorocaba, Brasil, desde Lima, Perú. Un amigo de ustedes, el pastor Samuel Reategui, y toda nuestra congregación envía un gigantesco abrazo, un saludo fraterno en este tiempo de fiesta como iglesia. Que la gracia del Señor continúe con ustedes y que ustedes constantemente vivan bajo su gloria y compartiendo su gloria al mundo. Hermanos, el Señor está con ustedes todos los días de la vida hasta la consumación de los siglos. Feliz aniversario. Gracias a Dios por el pastor Daniel y la pastora Lili. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Feliz aniversario desde Lima, Perú.
Bom dia! Hoje é aniversário da nossa igreja de 38 anos. Que bom, né? A gente pode ficar muito feliz. São 38 anos que Deus tem cuidado da gente, tem guiado a nossa igreja e a gente tem podido ser um corpo que cresce, se alegra, que chora e se alegra junto. E tem alguns aniversariantes essa semana também que a gente pode se alegrar muito com eles. Então, nessa semana, a gente vai ter a Rosana Moura no dia 19. No dia 20, tem a Lili Yoshimoto, a Luísa Amendoeira e a Missuzu Yamada. E no dia 22, o Fanuel Marinho. Esse tempo que a gente pode estar tendo juntos é muito legal, porque a gente, num só coração, a gente pode estar com um coração que adora o Senhor todos juntos. Então, eu queria te convidar a fazer parte disso, que é muito bom, que a gente possa cantar com alegria. Como é bom estar aqui para louvar a Deus. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. A igreja continua abençoando algumas famílias com a cesta de amor e durante a quarentena a sua ajuda é ainda mais importante. Você pode colaborar doando alimentos, material de limpeza ou produtos de higiene pessoal. Agende um horário para trazer a sua doação para a igreja. Hoje, assim que o culto acabar, queremos encontrar com você para uma conversa lá no Zoom. Você pode acessar o link da sala pelo QR Code que está aparecendo na tela, mas também vamos enviar o link pela lista de transmissão da igreja no WhatsApp. Esperamos te ver lá. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Essa semana foi muito engraçada porque a gente olhou pro calendário de casa e viu que a gente mudou todos os planos desse ano, né? Acho que todo mundo foi meio assim. Mas que a gente está em constante mudança e esses tempos são de ainda mais mudança, né? E a gente muda porque às vezes a gente precisa se adaptar, a gente precisa que
ser aceito de alguma forma, ou também a gente está se aperfeiçoando, porque antes a gente estava errado e agora a gente começa a pensar de um novo jeito. Mas Deus não é assim para mudar de ideia, porque Deus já era perfeito, Ele não precisa ser aperfeiçoado. Ele desde sempre foi puro e santo, então a gente pode confiar completamente nele, porque Ele falou que ama a gente e Ele não vai mudar de ideia quanto a isso. Então Deus é santo, 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 e a gente pode cantar isso com muita alegria. Eu gostei muito de uma frase que o pastor Daniel usou na pregação passada sobre alegria. Eu vou ler aqui. Alegria é a firme e serena confiança de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida, a obstinada escolha de louvar a Deus em todas as coisas. Então, que a gente possa estar sendo alegre, de ser obstinado em louvar a Deus em todas as coisas. Porque Cristo é a nossa esperança, que em Cristo só a gente pode confiar, que Ele é a nossa pedra firme, que a gente pode se firmar e ter certeza de que Ele está cuidando da gente. Então, eu queria ler também, vamos ler juntos 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.
2 Coríntios 4, 16 a 18. Então isso é muito legal porque ele fala muito de como a gente não precisa se apegar às coisas que a gente está vendo, mas a gente pode confiar naquele que a gente não vê. Só confiarei, Ele é minha força, luz, canção, angular que me firmei na tempestade ou sequidão. Um grande amor, profunda paz, o medo e a dor ficam pra trás. Consolador, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que se encarnou, todo poder num frágil ser. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado ele levou, por sua morte eu vivo estou.
Cristo eu vou permanecer. Que legal que a gente pode confiar em Deus, né? E Ele tá muito disposto a nos ouvir e Ele se importa com a gente. Então a gente pode orar, a gente pode pedir, pode agradecer que Ele se importa com a gente. A gente tem um grupo no WhatsApp que, se você não faz parte, é só mandar mensagem no WhatsApp da igreja, que a gente coloca vocês lá. Mas é um grupo que toda a igreja está juntos orando uns pelos outros. Então eu queria chamar a Railda, que vai conduzir esse momento para a gente. Bom dia, igreja. É com muita alegria no coração que estou aqui agora participando do momento de intercessão. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos estar orando, tá? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma semana que o Senhor nos deu. Deus, quero te agradecer também, Senhor, pelo aniversário da igreja. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor preparou, Senhor, essa igreja para cada um de nós. Por isso, Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todos os teus cuidados, Deus, na vida de cada um de nós, Pai. Deus, nesse momento, a Gilce também agradece, Pai, pela vida da Manu, que estava internada na UTI e que agora ela saiu da UTI. Senhor, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, restaurando a vida dessa criança, a saúde dela, Pai. Deus, também a Lili te pede, Senhor, pela vida da senhora Maria Katayama, que estava internada e agora teve alta, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, no controle dessa família, Senhor, cuidando da saúde dela, Deus, restaurando, Pai, em nome do teu Filho amado. Deus, a Rei também te pede, Senhor, pela vida, Deus, da filha de uma amiga dela, Pai, que está internada, que o Senhor visite, Senhor, essa criança, esteja cuidando, Senhor, e guardando a vida, Senhor, dessa criança e da família, Senhor. Deus, a Mafê também te pede, Senhor, pela tia-avó dela, Deus, que se encontra acamada, Senhor, que o Senhor, Deus, com o seu Espírito Santo, esteja visitando, Senhor, esteja curando, Senhor, esteja restaurando a saúde, Deus, da tia dela, Pai. Deus, também, a Patrícia também te pede, Deus, pela mãe dela que se encontra internada, Senhor, que o Senhor esteja, Deus, cuidando, Senhor. Esteja, Deus, com os médicos, Senhor, que está cuidando da mãe dela, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, nesse momento visitando ela, Senhor. Trazendo, Deus, a sua cura. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Deus, eu te peço também, Senhor, pela vida do Rui Medeiros, Pai, que está com Covid, Pai. Que o Senhor, Deus, esteja, Deus, cuidando desse rapaz também, Senhor. Entra com a tua providência, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Esteja curando, Senhor, e dando paz no coração dele também, Pai. Deus, te pedimos também, Senhor, a Rosana pede, Deus, e agradece pela vida dela, pela saúde dela, Senhor. A dona Missuso também, Senhor, pede proteção pela vida da filha, Pai, no trabalho, Pai. Porque sabemos, ó Deus, quanto é difícil, Deus, estar trabalhando no meio de tantos problemas do Covid, Pai. Deus, a Sônia também te pede, Deus, pela conversão dos filhos, Pai, e pela cura, Senhor, da cunhada dela, Pai. Que o Senhor esteja visitando essa família, Senhor. Que o Senhor, Deus, esteja cuidando e guardando, Senhor, da família da Sônia. Deus, o Edmilson também pede, Deus, pela filha, Pai, o tratamento, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, da filha dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A Deise também, Senhor, te agradece pela resposta do Senhor nas orações que ela vem fazendo, Senhor. Pelo encontro verdadeiro com Deus, Pai. Deus, que o Senhor cuide, Senhor, dessa família, Senhor.
abençoa, Deus, e guarda cada um deles, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Senhor. Deus, te peço também, a Sandra também pede, Senhor, pela saúde da filha Giovana, Pai. Que o Senhor cuide, Senhor, da Giovana. Restaure, Senhor, a saúde, Deus. Esteja visitando, Senhor, essa família. Deus, também te peço pela família da Cris Canemaro, Pai, que o Senhor esteja, Deus, no controle de cada um deles, Pai, cuidando, guardando da vida deles, Pai, e livrando, Senhor, de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, meus Deus, pelas bênçãos recebidas, por todos os pedidos, Deus, que foram feitos aqui, Pai. Deus, te peço também, Senhor, pela vida do João Gonçalves, Pai, que perde alguém da família com câncer, Pai. Visita, Senhor, essa família, Deus, porque sabemos, Deus, como é dolorido, Senhor, perder alguém que amamos na família, Senhor. Deus, visita essa família e seja feita a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um deles, Pai. Por isso, Deus, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai. Por isso te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mês passado, a gente teve o Oca Kids versão online. Foi super divertido. Acho que a brincadeira que as crianças mais gostaram era uma que a gente chamava de surpresa. A gente falava assim, surpresa, tem que trazer uma coisa amarela. Daí elas saíam correndo e iam buscar a coisa amarela que elas encontrassem. Assim, era muito divertido, não porque elas iam ganhar alguma coisa. Elas iam buscar porque elas queriam brincar, queriam fazer parte da brincadeira. Elas iam ganhar alguns pontos, talvez, mas não ia nem ter um prêmio, na verdade, porque estava online, a gente não ia entregar nada em especial. E também, muito menos, a gente não precisava daquele objeto amarelo que ela estava trazendo. Acho que, do mesmo jeito, a gente faz parte... Deus pede pra gente, às vezes, uma coisa amarela. Mas Deus pede algumas coisas pra gente e não é porque Ele precisa daquilo. E a gente também não deve fazer isso pra ganhar alguma coisa em troca, mas por ter a alegria de fazer parte disso, porque é algo muito bom. E Deus quer a nossa vida. E não só a parte bonitinha da nossa vida. Deus nos quer por inteiro. Mesmo a parte feia, porque Ele te conhece por inteiro. Ele quer que a gente entregue nossos sonhos, planos, alegrias, tristezas, futuro, presente, passado, e tudo é dele. E que a gente possa estar entregando com a mesma alegria que essas crianças traziam a coisa amarela. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. O meu passado, o meu futuro,
sejam meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente, me rendo a ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou, minha vida eu te dou. Segunda Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas mesmo durante o tempo da quarentena, depositando ou transferindo para a conta da igreja. Os tesoureiros estão pedindo para utilizar apenas o Banco Itaú, porque vamos deixar de usar o Banco do Brasil. Você também pode ofertar qualquer valor por meio de cartão de crédito ou boleto bancário utilizando o link ou QR Code. Uma outra opção é agendar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Obrigada a Deus porque o Senhor tem dado tantas coisas pra gente. Obrigado porque o Senhor se importa com a gente. E obrigado porque a gente pode ter o privilégio e a alegria de poder fazer parte do que o Senhor tem feito. E que a gente possa estar entregando não só o nosso dinheiro, mas nosso coração com alegria e com confiança de que o Senhor nos ama e que tem o melhor pra gente. Em nome de Jesus, amém. Como foi seu preparo para liderar a igreja? Na verdade, eu vejo estilos muito diferentes. Seu, do meu pai, da tia Keiko, minha mãe. Cada um é de uma personalidade bem diferente. Embora a gente tivesse personalidades bastante distintas, vamos formar uma igreja. Vamos sonhar com a igreja. Então, esse lado do sonho foi mais um outro motivo para, em vez de cada um querer fazer do seu jeito, então, em cima do sonho, a gente começava a discutir, falar, etc., e construir. Então, eu vinha mais com ideias, mas a Hidetoshi, nesse ponto, ele entendia e completava com as ações. Então, sou grato. Eu lembro muito de Hidetoshi, até com muita saudade, até muito. Quando lembro o passado, bastante emocionado pela forma como ele se dedicou a esse trabalho da formação da igreja. Então surgiram algumas diferenças teológicas dentro da liderança. O que evitou a ruptura? O que causou a diferença e o que evitou a ruptura? Nesses momentos em que emocionalmente dava vontade, faça o que eles quiserem e vamos embora. Não, nada disso, porque esse lado do chamado. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E junto com o chamado, amar o próximo. E nesse amar o próximo a gente vê que algumas vezes a gente exagera, e outras vezes o outro que está exagerando, mas nesse amar a gente acaba fazendo as pazes e encontrando para que o reino de Deus possa progredir. Então, quando você vê a própria arquitetura, o layout e tudo mais,
é algo que, dentro da denominação, eu diria assim, não tem nenhuma igreja com essa formatação, porque a forma como foi concebida foi bastante diferente das igrejas tradicionais. Na nossa, pode ver que quando foi dito, essa igreja vocês querem privilegiar o quê? Agora estou falando pela conversa que eu tive muito com o André. É família e tem que ser 7 dias por semana. A pedra fundamental, um fato que aconteceu, que é inédito também, foi de que foi um culto especial com as lideranças da denominação e também, quando foi feito esse culto, em torno de 10 horas, por aí, apareceu no céu um arco-íris de formato redondo. Arco-íris, nesse aspecto, no Velho Testamento, mostrava um compromisso de Deus para com aquele povo. E era interessante que esse arco-íris era bastante forte durante o tempo de celebração daquele culto, e depois que o culto terminou, ao longo do tempo foi desaparecendo. Entre aspas, gafe que eu cometi, porque ela participava da classe dos adultos. E quando chegou a vez dela, ela ficou tudo encabulada, muito sem jeito, etc. E ela disse, assim, eu não sei ler. É a Mariazinha do Paulo. Eles continuam na nossa igreja. Sabe que na casa dela, antes da pandemia, ela fazia reuniões com 80 pessoas. Para fazer almoço e depois era culto. A responsável disse, olha, não sabemos se vamos continuar ano que vem, porque o número de alunos é tão baixo que acho que não vai compensar e não vai dar. Para a professora, disse, nós estamos orando para que o ano que vem tenha mais alunos. E acontece que o milagre foi acontecendo. Então, foi aumentando. E o número de matriculados, ou pedidos que foram aumentando, que essa professora disse para a Mariazinha, Mariazinha, peça para parar para orar, porque a classe não vai aguentar mais todo esse pessoal que está se interessando em fazer o manual. Me ajuda a lembrar, tio, o nome de algumas famílias que estavam com a gente lá no começo. Porque quando você fala em 5 adultos, eu acho que eram vocês, meus pais e acho que seu Rubens. O tio Hélio, a família Tokozima. Meu Cozima também. A Misuzu-san, a família Yamada, né? Claudinho, Dotsubo. Aí Luiz e Rosa Sakono também estão em fotos antigas. A família Takeda, era uma criançada toda ali. Contribuindo no trabalho aí com pastores e tudo. Família Inagawa também, mandou muito para se juntar a gente. Sua sogra esteve conosco também por um período grande. A família Yamamoto também, né? Daif Yamamoto, Tomiko Yamamoto, cuidando da classe em japonês. Aí depois a sua sogra assumiu, Sai Sensei. Nunca esquecer o chamado da igreja perseverante, o que Deus está nos mostrando diante de uma dificuldade. Deus também nos chama a atenção quando nós erramos para poder dizer, perdão Deus, perdão irmão, acho que eu fui exagerado nisso, aquilo, etc. Ser humilde porque perante Deus todos nós somos iguais. Comemorar no sentido do que Deus fez, está fazendo e que pode fazer conosco no nosso dia a dia. Muito obrigado também. Que Deus abençoe a todos, a toda a liderança, a toda a igreja e todos aqueles que vão comemorar. Agora eu queria convidar o pastor Daniel, que vai trazer a mensagem. E vamos estar orando por ele também? Obrigada a Deus pela vida do pastor Daniel, que o Senhor possa estar realmente falando através dele, que o Senhor também possa estar abrindo nosso coração para o que o Senhor quer falar com a gente. Também esteja abençoando a vida dele. Obrigada porque o Senhor também tem cuidado e abençoado a nossa igreja através da vida dos nossos pastores também. Em nome de Jesus, amém.
Olá, bom dia. A gente está comemorando 38 anos da nossa igreja. Quem já é de casa sabe que a gente tem duas datas diferentes. Uma de quando começou mesmo a igreja, na casa dos meus pais, e a outra quando a gente se tornou a igreja plena, isso já lá no CIS. Então esse ano são 38 anos, desde o início, e 29 desde que nos tornamos igreja plena. Então, se Deus quiser, ano que vem vão ser 30 anos de igreja plena e 2022, 40 anos desde o início da igreja. É legal ter 2 aniversários assim, aí você pode comemorar mais vezes. Você sabe que, pela nossa tradição, todo aniversário da nossa igreja a gente tinha algumas coisas. O que sempre tem no aniversário da nossa igreja? Isso, tem o tio Shin contando alguma coisa da história da igreja, ou eu, né? Tem bolo, tem foto lá na escada com todo mundo e, o mais importante, normalmente a gente faz recepção de novos membros. É um dia especial, então a gente gosta de usar essa data para receber novos membros. Por causa da pandemia, no início a gente não sabia quanto tempo ia durar, então a gente não se programou para fazer a recepção de novos membros hoje. Você pode deixar anotado aí na sua agenda que no dia 25 de outubro, se Deus quiser, a gente vai ter batismo. E até lá a gente vai ver se vai fazer a recepção de novos membros também. Então, se você ainda não é membro oficial, membro pleno da nossa igreja, né? Se você não fez a classe de novos membros, funciona assim. Se você não era batizado em nenhuma igreja, precisa batizar e aí depois fazer a classe de novos membros. Se você já era membro de uma outra igreja, ou você trouxe uma carta de transferência, ou simplesmente veio, de qualquer forma, precisa passar por uma classe de novos membros, para conhecer a igreja, né? Saber onde você está fincando suas estacas aqui. Tá bom? Então, se você gostaria de ser membro e ainda não é, entre em contato comigo ou com o pastor Binho, para a gente poder se programar. Mas eu queria aproveitar a data de hoje, que normalmente a gente faz recepção de novos membros, para fazermos juntos essa reafirmação dos nossos votos de membresia na igreja, em particular na igreja de Sorocaba. Essa confissão é a confissão que todos os metodistas livres fazem ao redor do mundo. E aí vou pedir para você ler junto com a gente, confessar, concordar, dizer que essa é a minha profissão, né, minha profissão de fé, essa é a minha declaração. Vamos ler juntos. Confessamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Pela fé andamos com Ele. Nós nos comprometemos a conhecê-lo em sua plena graça santificadora. Muito bem. Deixa eu explicar. Quando a gente confessa, declara Jesus como Salvador e Senhor, a gente está dizendo que Jesus é o dono da minha vida, especialmente essa palavra Senhor. Jesus é Salvador de todos aqueles de quem Ele é Senhor. Vou repetir. Jesus é Salvador de todos aqueles sobre os quais Ele exerce o seu senhorio, sobre quem Ele é Senhor. Por fé, andamos com Ele. Então andamos não só quando a gente enxerga as coisas de maneira clara, mas especialmente em períodos como esse, que a gente não sabe direito para onde a gente está indo ou se estamos indo, né? Mas permanecemos com Ele. E nos comprometemos a conhecê-lo na sua plena graça santificadora. Uma diferença que tem da metodista e metodista livre em relação às demais igrejas evangélicas é esse conceito de que nós podemos alcançar a santificação aqui nesse mundo. Porque, de modo geral, o pessoal diz assim, a gente se esforça para se tornar mais santo, mas santo mesmo ninguém vai ser, é só lá no céu. E a ordem de Deus é assim, sejam santos porque eu sou santo. Sejam completos, sejam maduros, sejam imunes ao pecado. Vacinem-se contra o pecado, porque eu também sou dessa forma. Quando a gente faz também essa recepção de novos membros, a gente tem uma aliança de membros. Está dividida em 4 partes. Né? Essa primeira é em relação a Deus. Eu vou ler a parte que está em branco, e eu queria que todos vocês repetissem no final, na parte em amarelo, para a gente reafirmar também nossos votos. Como povo de Deus, como povo dele, reverenciamos e adoramos a Deus. Nós nos comprometemos a desenvolver os hábitos da devoção cristã,
submetendo-nos à mútua prestação de contas, praticando orações particulares e em grupo, estudando as Escrituras e participando do culto público e da Santa Ceia. Nos comprometemos a observar o dia do Senhor, separando para adoração, renovação e serviço. Dar nossa lealdade a Cristo e à Igreja, abstendo-nos de qualquer aliança que comprometa nosso compromisso cristão. Agora todos juntos? Isto faremos pela graça e poder de Deus. A segunda parte da aliança tem a ver com nós e os outros. O primeiro era vertical, esse segundo é horizontal. Tem uma afirmação: vivemos vidas íntegras e santas e mostramos misericórdia a todos, ministrando tanto as suas necessidades físicas quanto as espirituais. Nós nos comprometemos a permanecermos livres de atividades e atitudes que corrompam a mente e prejudiquem o corpo ou que promovam tais coisas. Nos comprometemos a respeitar o valor de todas as pessoas como criadas à imagem de Deus, mesmo que ela discorde de você. Nos comprometemos a nos esforçarmos para sermos justos e honestos em todos os nossos relacionamentos e negócios. Todos juntos? Isto faremos pela graça e poder de Deus. Uma terceira parte da aliança tem a ver com as instituições. Honramos e apoiamos as instituições ordenadas por Deus. Nós nos comprometemos a honrar a santidade do casamento e da família, a valorizar e a criar os filhos, guiando-os à fé em Cristo, e sermos cidadãos responsáveis e a orarmos por todos os que lideram. Juntos, isto faremos pela graça e poder de Deus. E a quarta parte tem a ver com a Igreja. Como povo de Deus, expressamos a vida de Cristo no mundo. Nos comprometemos a contribuir para a unidade na Igreja, cultivando integridade, amor e compreensão em todos os nossos relacionamentos. A praticar o princípio da mordomia cristã, da administração, de saber usar as coisas para o reino de Deus, para a glória de Deus e o crescimento da Igreja. E também nos comprometemos a irmos pelo nosso mundo e fazermos discípulos. Isto faremos pela graça e poder de Deus. Aí a gente faz as seguintes perguntas para os que estão se tornando membros. Você tem certeza de que Deus perdoou seus pecados pela fé em Jesus Cristo? E aí é sempre uma pergunta que a gente precisa fazer para quem já é cristão, ou para quem está no processo de se tornar cristão. Você entende que Deus perdoou seus pecados? E Ele perdoou seus pecados não porque Ele vai desconsiderá-los ou porque você merece. Muito pelo contrário, é pela misericórdia, pela graça dele. Você tem certeza de que Deus perdoou seus pecados pela fé que você tem em Jesus Cristo? Pergunta 2. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e aceita a autoridade de doutrina e prática da Bíblia? Você quer ser parecido com Jesus no coração e na vida? Você vai buscar a santidade do Espírito Santo e seguir a orientação da Bíblia? Você vai manter comunhão com a igreja? Então, para ser membro da igreja, precisa estar junto com a igreja. 4. Você aceita o livro de disciplina da Igreja Metodista Livre, com seus artigos de religião, quando fala de doutrina, aliança de membro, que é essa parte que a gente acabou de falar, e princípios para a vida e de seus membros e o governo da igreja? Rapidamente explicando o governo da igreja, existem 3 tipos de governo nas igrejas. Uma é episcopal, onde tem uma pessoa que manda. Outro é tipo presbiteriano, que tem um conselho, uma diretoria que toma as decisões, e eles que contratam o pastor. E um terceiro é o tipo congregacional, que é o sistema que o batista normalmente usa. As decisões são tomadas pela Assembleia. Então quem contrata o pastor, embora tenha alguns presbíteros, mas quem vai fazer a eleição é a Assembleia. A Metodista Livre é um misto das 3 coisas, mas ela tem uma origem episcopal. 5. Como seguidor de Jesus, você abraçará a missão da Igreja Metodista Livre aqui e além desta congregação, e se unirá a nós, dando sacrificialmente de seu tempo, talentos e recursos para cumprir essa missão? Você que já se tornou membro da nossa igreja, você relembrou essas afirmações que você fez? Como seguidor de Jesus, como cristão, como discípulo de Jesus, você abraçará a missão da IMEL aqui e além dessa congregação. Uma frase famosa do John Wesley é que ele diz que a minha paróquia é o mundo. A ideia de paróquia, lá na igreja anglicana, é parecido com a igreja católica aqui no Brasil. Tem uma igreja que é responsável por vários bairros. Aqueles bairros ao redor da igreja são dela. Então a paróquia de Santa Rosália, a paróquia da Vila Gabriel,
Então, essa é a abrangência. Então, eles cuidam desse grupo de fiéis. John Wesley, porque foi expulso da igreja anglicana, expulso não, tem uma imprecisão aí, ele deixou de ser convidado para ser responsável por uma igreja anglicana, então ele passa a enxergar o mundo como sua paróquia. E está no nosso livro de disciplina. Você é membro não só de uma igreja local, mas é membro de um corpo maior. Então a gente tem igrejas metodistas livres aqui no estado de São Paulo, tem no Brasil todo, tem no Concílio Nikkei, tem no Concílio Brasileiro, tem na América Latina, tem nos Estados Unidos, tem em vários lugares desse mundo. Então é com essa missão que você está se unindo. E para isso você vai dar sacrificialmente do seu tempo, talentos e recursos para cumprir essa missão. Os que conhecem nosso logotipo, não está aqui comigo hoje, mas o Dan vai colocar o logo aqui da igreja. Você lembra o que são essas 10 pessoinhas em volta? Por que são 10? É porque temos 10 valores. E a gente vai falar desses valores aqui. E qual que era o lema da nossa igreja mesmo? Lembra? Isso. Alguns acertaram, outros nem começaram a falar. Crescendo em família para alcançar famílias. Por isso, o primeiro valor da nossa igreja é que somos uma igreja de família. Valorizamos, ensinamos e cultivamos valores familiares, buscando nos tornar modelos saudáveis para a sociedade. E entenda, por favor, que igreja de família pode ser uma família de um ou uma família tipo clã. A gente enfatiza a questão de que precisamos ter uma masculinidade saudável, uma paternidade saudável, maternidade saudável. A questão de saber criar os seus filhos adolescentes, seus filhos jovens, o que fazer depois que os filhos vão embora. Então a gente se preocupa com a igreja como uma família. A gente percebe de maneira muito nítida que como a família foi muito afetada na nossa sociedade. Então muitos valores se perderam e por isso a gente está numa situação bastante difícil, ainda mais difícil do que nos dias onde pelo menos a família era uma instituição mais forte. O segundo valor é que vivemos e morremos por Jesus. Ensinamos a viver conforme a Bíblia, usamos de excelência em todas as áreas da vida para glorificar a Cristo. Não sei qual é a razão pela qual você vive. Quando eu me converti, foi ouvindo a história de missionários que foram mortos, foram assassinados pelos índios que eles estavam evangelizando. E aquilo me fez pensar, se eles morreram, se tinha uma causa pela qual valia a pena morrer. E tanto que valia a pena morrer que suas viúvas continuaram fazendo o trabalho dos maridos ali. E pouco tempo depois, o filho de um dos missionários foi batizado pelo chefe que tinha matado o pai dele. Se tem uma razão pela qual vale a pena morrer, essa é a razão pela qual vale a pena viver. Uma coisa é existir, outra coisa é viver. Aproveitar a vida, desfrutar a vida e ter um significado, um propósito bem definido. O terceiro valor diz que nós somos ensináveis. Acho esse um dos valores mais importantes, tanto até para quem não é cristão, sabe? Dizer que somos ensináveis quer dizer que a gente continua aprendendo, que a gente está atento, a gente quer entender melhor, a gente quer se aperfeiçoar. E mais do que isso, somos ensináveis porque nossas escolhas pessoais são pautadas pela palavra e consideram o reino de Deus em primeiro lugar. O quarto valor fala que amamos nossa igreja. E por igreja entendemos pessoas e programas. Então nós falamos bem da nossa igreja, honramos e servimos com excelência e generosidade. Os outros valores são esses. Priorizamos a oração, a palavra de Deus e a vida em comunhão. Então mesmo estando afastados fisicamente, a gente valoriza muito a vida em comunhão. Então se por acaso você não está participando de nenhum grupo pequeno, por favor, entre em contato com a gente. Você precisa estar em contato com algum outro grupo. Assim, com um grupo menor, que você possa prestar contas. Lembra lá no começo? Que nós nos comprometemos à prestação mútua de contas. Né? Então a gente precisa conversar um com o outro. Poder ajudar um ao outro, ver se está tudo bem. E nesses tempos difíceis, é muito normal, é muito comum as pessoas de repente ficarem desanimadas. Ficarem mais irritadas. Não saberem direito o que estão fazendo.
alguma coisa vai mexendo lá no nosso coração. Demonstramos respeito pelos outros. Normalmente, no dia do almoço, que coincide com o aniversário da igreja, nós sempre lembramos, primeiro os mais velhos, primeiro aqueles que têm mais dificuldade de se locomover, né? Então a gente precisa demonstrar respeito pelos outros. O próximo valor diz que nós identificamos, treinamos e delegamos novos líderes. Quem acompanha a história da nossa igreja aqui tem visto novos líderes sendo formados. Eu vejo o Binho preparando toda uma liderança do Email Yes. E fico muito contente em ver tudo isso. Então, a nossa igreja, nesses últimos 38 anos, só teve como pastor titular um pastor de 92 a 93, foi pastor Arata. Depois ficamos sem pastor durante 6 anos. Aí eu me tornei pastor em 99. A gente teve como assistentes o pastor Augusto, que agora está lá em Marília. Passou por Pindamonhangaba, agora está em Marília. Teve o pastor Davi, que agora está lá em Apucarana. Na nossa igreja também saiu o João, que se tornou pastor da igreja São Paulo Sorocaba. Agora ele está de licença. Mas também teve o José Carlos, que ficou lá no lugar do João. O Naka está quase pastor ali também, não tem esse título, mas está pastoreando a igreja Sorocaba Norte. A gente tem o Oscar e a Gilza, que estão pastoreando a igreja lá em Amambaia. Eles eram membros aqui da nossa igreja também. Então a gente vai identificando novos líderes, vai colocando nos lugares certos. Qual que é o potencial daqui para frente? A gente teve o Binho e o Oscar ordenados ano passado. E agora são candidatos ao ministério Daniel Tanaka, o Rick, e acho que alguns de vocês não conhecem, mas tem o Sadato, lá em Assunção. O Sadato não foi exatamente membro da nossa igreja de Sorocaba, mas a gente é responsável por eles, porque ele era de Amambaia, e a gente tem essa relação com Amambaia já há bastante tempo, quase 20 anos também. Então, só para dizer que nós estamos identificando, treinando e delegando novos líderes. Você não vai ver, mas eu não sei se você vai conseguir ver ou não, mas hoje à tarde a gente vai ter a consagração de mais 4 diáconos da nossa igreja. Tem a Nário e o Fernando, que vão ser considerados diáconos, vão estar alocados em Piedade, onde já tem o Alex também. E Laís e Elcio também vão ser consagrados diáconos. Então, se não der para ver hoje ao vivo, certamente semana que vem você vai ver essa parte da consagração deles no nosso culto. E por nossa origem chamado, focamos no povo Nikkei e seus amigos. Os Nikkei são menos de 2% alcançados. A conta que a gente faz, alguns já devem ter ouvido, é se somar todas as Email Nikkei, mais as Holiness, Aliança Cristã Missionária, 7 igrejas que são Nikkeis, Igreja Rosana e as outras igrejas independentes, mal e mal chega a 10 mil membros. E a gente considera que são 10 mil Nikkeis. E aí a gente está fazendo uma extrapolação, dizendo que tem outros 10 mil nas outras igrejas evangélicas. Não sei quantos evangélicos Nikkeis você conhece, né? Eu não conheço muitos. Né? Assim, é muito comum ter mais brasileiros do que Nikkeis. Né? Aí por isso deve ter 20 mil, no máximo, Nikkeis evangélicos, para um universo de quase 2 milhões de Nikkeis aqui no Brasil. Então isso daí vai dar 1%. 20 mil para 2 milhões. Os últimos 2, compartilhamos nossa fé com alegria. Ofertamos, intercedemos, nos envolvemos com missões, evangelismo e discipulado de modo integral. Deixa eu aproveitar e falar. A gente tem alguns missionários na nossa igreja. Além do Oscar e Gilza, que estão lá em Amambaia, divisa com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A gente apoia o pastor Seiji Taeko no Japão. E a gente tem também missionários que estão se preparando, né? Que são o Serginho e a Fabi. Eles estão se preparando e eles já, na verdade, cuidam de missões com o grupo de Business as Mission, né, de negócios como missões. E a gente também tem a Katsui, Fernanda Katsui Fernanda, que é missionária e missionária de base, preparando outros missionários para serem enviados para o campo. Tá bom? O último, demonstramos amor sempre, encorajando ou corrigindo.
Então a ideia é que a gente, mesmo quando for falar a verdade, deve ser em amor. E Mateus 18 é nosso paradigma de restauração. Se você não conhece Mateus 18, vai lá, dá uma olhada, você vai ver que são 3 passos para quando tem algum problema. Não importa se foi você que causou, você sofreu esse problema, então você deve tomar a iniciativa de conversar com a pessoa. Não deu certo, leva mais 2 ou 3 testemunhas. Não deu certo, aí você fala para a igreja. E aí a igreja vai falar com ele, e se ainda assim não der certo, daí a gente dá um chacoalhão para ver se a pessoa volta e percebe a gravidade do problema. Eu queria só compartilhar 2 versículos. Na verdade, 2 passagens, né? Esse aqui de João e outro em Salmo. João 16:32 diz assim: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Eu sei que o texto aqui, eu estou tirando um pouco do contexto dele aqui, porque quando Jesus falou isso, ele estava dizendo que ele ia ser crucificado. E aí as pessoas iam abandoná-lo, seus amigos, seus discípulos iam abandoná-lo, mas ele diz, eu não vou estar sozinho porque o Pai está comigo. Mas eu gosto dessa frase, né? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Então, de um jeito ou de outro, eu sei que tem pessoas que estão trabalhando direto, não pararam porque trabalham em indústria ou trabalham na área de saúde, né? Então não ficou confinado em casa. Mas, especialmente para aqueles que estão um pouco, não sei se a palavra entediado é uma palavra correta, porque entediado parece que o cara assim que está chateado de não fazer nada. Mas a situação é que a gente está confinado por uma questão de proteção, de segurança. A gente não quer contaminar e não quer ser contaminado pelas outras pessoas. Então, por isso a gente foi espalhado. Agora, cada um está na sua casa. Aí Jesus vai dizer, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês têm paz. Quando a gente confia em Jesus, a gente pode ter paz. E a frase conhecida dele também é, neste mundo vocês terão aflições. Não tem nenhum lugar da Bíblia que fala que se você anda com Deus, vai tudo bem. Você vê que tem aquela música, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas não se esqueça que naquele barco passou no meio da tempestade. Então está tudo bem porque Jesus está junto. Não quer dizer que vocês não vão passar por tempestades e aflições. Contudo, tenham ânimo. Não desanime. Não perca a alegria, não perca a vitalidade. Continuem animados. E por que a gente vai ficar animado se a gente tem aflições ou se está cada um espalhado na sua própria casa? Porque Jesus diz, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E vocês também vão poder vencer o mundo. Vocês podem ter paz em mim. Porque Jesus disse, eu te dou a paz, não como o mundo te dá, mas de uma forma diferente. Uma paz que ultrapassa qualquer compreensão sobre as circunstâncias ou situações. E o último texto que eu queria compartilhar é o Salmo 42:5, que diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, se por acaso você estiver abatido, e quando Davi escreve aquilo, ele está sendo perseguido. Ele está fugindo e ele está desesperado, correndo pela sua própria vida. E aí ele não vê a ação de Deus. Então ele fica conversando consigo mesmo, conversa com a sua alma. Porque os seus inimigos dizem assim, e o seu Deus, onde está? E aí ele responde dessa forma, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Deus continua ao seu lado. Ele continua cuidando da gente, mesmo quando a gente nem percebe. Ele está presente. Oramos a Ele, pedindo por aqueles que estão doentes. Alguns deles são curados, outros não. E ainda assim, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele continua se importando. Então Jesus faz esse chamado, faz esse convite. Tenham paz em mim. Venha para mim que eu vou te dar paz. Todos nós um dia
vamos morrer, de um jeito ou de outro. Pela graça de Deus, ninguém aqui da IMEL Sorocaba, que eu saiba, faleceu. Deus tem cuidado da nossa igreja nesse sentido. Não quer dizer que cristãos de outras igrejas não morram. A gente sabe, tem pastores que morreram. Mas o que é mais importante, não importa se com doença ou sem doença, se com a ameaça da morte ou não, podemos ter paz, podemos descansar e ficar seguros em Deus. Você gostaria de fazer esse convite para Jesus? Jesus, eu preciso que o Senhor seja a minha paz. Me dá essa paz que eu não estou tendo. Uma das coisas mais difíceis da gente fazer é saber controlar bem o nosso tempo. Antes a gente não tinha tempo para fazer as coisas porque a gente estava sempre agitado. Agora a gente tem tempo para conversar com Deus. Só que ao mesmo tempo a gente tem tempo para ouvir o nosso vazio interior. Ouvir que lá dentro está faltando alguma coisa, ou tem coisas muito erradas dentro da gente. Talvez nesse tempo de isolamento físico, você seja como Paulo, que fala lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer de jeito nenhum, isso eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Mas o capítulo 8 de Romanos diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Deus tem cuidado de mim e tem me ajudado. Então eu queria estar orando, pedindo para que você possa renovar a sua fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, pelo teu cuidado, porque o Senhor está conosco, mesmo quando o barco está no meio da tempestade, ou quando só existe calmaria e o barco não vai para lugar nenhum. O Senhor disse que chegaria a hora, e já chegou, quando cada um ficaria espalhado na sua própria casa, ficaria isolado. Mas o Senhor continua conosco. Então oramos, Deus, para que a gente possa ter essa confiança em Ti. Queremos, Deus, não fazer de conta que não existe nada de errado nesse mundo, mas pelo contrário, apesar das coisas erradas, confiamos em Ti, nossa esperança está definida, nossa esperança é só o Senhor. Então queremos, Deus, como o salmista, dizer, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Dá-nos essa fé, Senhor, para olhar para o mundo que a gente está e confiantes em Ti, dizer que nós o louvaremos por tudo que passou, por tudo que vai ter passado quando estivermos louvando ao Senhor. Mais do que isso, Senhor, oramos para que a gente possa Te louvar desde já, agradecendo pela oportunidade de olharmos para nós mesmos e percebermos aquilo que precisa ser mudado dentro da gente. Que a Tua presença possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus possa abençoar seu coração, fazer ele aquecido uma vez mais, e que tenha a alegria de compartilhar desse evangelho, dessa paz que você tem com outras pessoas. Então, gostaria de desafiá-lo no dia de hoje, como um presente para Deus, presente para a Igreja de Sorocaba, que você ligue para uma pessoa, entre em contato com uma pessoa, conta o seu testemunho, conta como você está passando, pergunta para ela como ela está passando e termine com uma oração. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Eu esqueci de falar, mas a gente tem culto em japonês todos os domingos também. Se você entrar no nosso canal do YouTube, você vai ver que tem o culto em japonês e o culto em português. Se você conhece alguém que fala japonês, compartilhe esse link com eles lá também. Tá bom? Até semana que vem.